que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, além, claro, da constatação de que o bolsonarismo perde muito nessa eleição, é que parte do bolsonarismo reconheceu essa derrota e tem chamado essa rede bolsonarista para uma rearticulação para 2022. E isso faz com que seja fundamental que nós compreendamos agora a importância que tem a estratégia dentro do jogo político democrático. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bom, hoje o assunto não poderia ser outro, a gente vai falar um pouquinho sobre o resultado das eleições municipais, que por diversos motivos tiveram menos engajamento do que outras eleições municipais na história do país, mas que, enfim, foram aí uma festa da democracia e passaram um recado muito importante para algumas pessoas, a gente já vai dizer para quem. Eu falei um pouco sobre isso no Instagram antes das eleições municipais e dizendo quão importante seria que as pessoas se engajassem nessa eleição e votassem de forma absolutamente consciente, considerando também que as eleições municipais servem como um recado para a eleição geral de 2022. Enfim, sempre muito bom a gente lembrar o poder que a gente tem na mão de trocar governos de 4 em 4 anos. Primeira coisa, acho que é importante a gente dizer que o Tribunal Superior Eleitoral ficou com um pouco de inveja dos americanos e resolveu dar uma atrasadinha na apuração, né? Porque teve problemas com os supercomputadores. Já existe uma matéria, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, tá, gente? Tem uma matéria da Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo, falando que teria havido uma ação coordenada contra o Tribunal Superior Eleitoral, que não teve impacto no atraso da apuração, mas que, na verdade, serviria para descredibilizar o nosso sistema eleitoral, uma pauta que, aliás, é muito cara ao presidente Jair Bolsonaro e que ele já reforçou, inclusive, depois que saíram os resultados das eleições municipais, pelos motivos que a gente vai discutir já já. Mas sobre isso eu devo falar um pouco mais no IGTV, conforme as apurações avancem em relação a essa suposta ação coordenada. E por que, né, que o Bolsonaro insiste na retórica dele? Na verdade, insiste na retórica e cria uma realidade alternativa, a gente já vai falar, mas por quê? Eu assisti uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira e eu notei um tom abatido, né, um tom de voz assim, uma pessoa mais frustrada. Por quê? Porque o grande perdedor dessa eleição municipal foi o presidente da República. O bolsonarismo, que foi um fenômeno de 2018, como eu já disse para vocês, não só um fenômeno porque elegeu o presidente da República sem tantos recursos, sem tempo de TV, com uma campanha essencialmente feita nas redes sociais, vindo de uma posição na política brasileira que não era dos grandes políticos, enfim, mas esse não foi o único fenômeno que impressionou em 2018, mas também o fato de que o bolsonarismo carregou com ele muita gente, elegeu muitos deputados com votações muito significativas. E por isso, os políticos tradicionais olharam para o Bolsonaro e pensaram: opa, tem poder aí e a gente pode morder uma beiradinha desse poder. Por isso que muita gente embarca no bolsonarismo e por isso também que o Bolsonaro, apesar de todos os absurdos do seu governo, vai sobrevivendo aos trancos e barrancos até fazer uma aliança com o Centrão, que também se baseia nas pesquisas que mostram um apoio muito significativo ao Bolsonaro, apesar de tudo que ele vem feito, principalmente na gestão da pandemia. Eu cheguei a fazer um IGTV falando que as eleições municipais eram uma boa hora para a gente mostrar que o bolsonarismo não tem tanta força assim. E foi exatamente isso que aconteceu. O Bolsonaro não elegeu praticamente ninguém. Aliás, ele ficou com tanta vergonha, né, disso, que ele até apagou os tweets em que ele declarava o apoio ao Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, que chegou aí ao segundo turno, a gente já vai falar disso, e ao Celso Russomano aqui em São Paulo. E, claro, criou uma narrativa que está sendo encampada pelos seus filhos e pelos seus apoiadores mais fiéis de que o grande perdedor do pleito municipal foi a esquerda. Uma mentira, não foi. Foi o bolsonarismo mesmo. Aliás, no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, embora tenha conseguido se reeleger, perdeu cerca de 30 mil votos, mesmo tendo ficado na mídia com tanto destaque, porque o pai dele é presidente da República. Ou seja, a gestão Bolsonaro fez mal ao bolsonarismo. E aqui eu acho importante falar para vocês sobre um aspecto relevantíssimo.
É claro que vai ter o pessoal, essa trupe bolsonarista que acredita e que encampa todas as teorias do presidente, que vai acreditar nesse tweet e nessas falas dizendo que o verdadeiro perdedor dessas eleições foi a esquerda. Mas existe também uma parcela do bolsonarismo, e eu observei isso nas redes na segunda-feira, que já está assumindo a derrota no pleito municipal e chamando essa direita bolsonarista para uma articulação. Então, é hora de, em vez da gente menosprezar a habilidade dessas pessoas, a gente prestar atenção para conseguir se contrapor a isso. Bom, como eu disse para vocês, no Rio de Janeiro, que é o reduto do bolsonarismo, é a cidade do Jair Bolsonaro, o Marcelo Crivella foi para o segundo turno. A gente ainda fica na dúvida para saber quanto disso é força do presidente Jair Bolsonaro, quanto disso é força da Igreja Evangélica, mais notadamente da Igreja Universal, já que o Marcelo Crivella é sobrinho do Edir Macedo. Mas enfim, Marcelo Crivella foi para o segundo turno com o Eduardo Paes. A resposta ao bolsonarismo aqui em São Paulo ainda foi pior para o Bolsonaro, porque aqui em São Paulo o candidato do Bolsonaro, o Celso Russomano, ficou em quarto lugar, e quem foi para o segundo turno foi o Bruno Covas, junto com o Guilherme Boulos. Ai, Gabriela, mas você está falando que o Bruno Covas é a oposição ao bolsonarismo, mas o Bruno Covas era o vice do Dória, que por sua vez fez o Bolsodória. Pois é, só que mais recentemente a gente não pode negar que o João Dória e o Bolsonaro estão em pé de guerra, vide a politização da vacina. E o próprio Bruno Covas foi alvo das críticas bolsonaristas em relação à gestão da pandemia. O pessoal do bolsonarismo também tem dito que eles estão numa situação muito delicada entre escolher entre o Guilherme Boulos, que eles classificam como extrema esquerda, a gente também já vai falar sobre isso já já, e o Bruno Covas, que tolheu a liberdade dos indivíduos e, portanto, esse pessoal que se coloca como liberal e, portanto, esse seria uma intromissão indevida nas liberdades individuais, e eles se sentiriam muito desconfortáveis em votar no Bruno Covas. Então, veja só, qualquer que seja o candidato vencedor no segundo turno, o bolsonarismo perde. E isso é muito importante quando a gente está falando de São Paulo, né? Que é a maior cidade do país. Aliás, é importante dizer que o PSOL nessas eleições ganhou muita força, elegeu muita gente para as bancadas de vereadores, colocou o Guilherme Boulos no segundo turno de São Paulo, então o PSOL se afirma aí como uma super força na esquerda e foi um resultado muito interessante para a esquerda brasileira. E uma coisa interessante da gente pensar é que o PSDB teve um resultado pífio, desastroso na eleição presidencial de 2018, mas o eleitorado paulistano, o Bruno Covas vai com um pouco mais de 30% para o segundo turno, vota no Bruno Covas, que se apresenta como uma alternativa a esse discurso mais radical do Bolsonaro. Então o pessoal está cansando dessa forma de ser do bolsonarismo. Pelo menos é o que parece, e pelo menos uma parcela. E volta para essa polarização tradicional um pouco mais amena, de discursos mais moderados, embora, claro, a direita esteja, enfim, avidamente dizendo que o Guilherme Boulos é de extrema esquerda e fazendo todo o auê comunista, Venezuela, Cuba, tudo mais. E talvez esse cansaço tenha a ver com o fato de que o ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, muito difícil o enfrentamento da pandemia, muito difícil a crise econômica, muito difícil a imposição do isolamento, e enquanto todo mundo estava precisando de paz, o Bolsonaro seguia naquela retórica de colocar lenha na fogueira. Eu já falo sobre isso com uns amigos meus há muito tempo, mas eu costumo dizer que esse pessoal que insiste nessa dinâmica de polarização extrema na política brasileira tem menosprezado o efeito do cansaço no eleitorado. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão cansadas de discutir política com tanta ênfase. As pessoas têm outras preocupações, elas têm outras coisas para fazer. As pessoas estão cansadas de ter que saber de todas as coisas, de ter que discutir todos os assuntos. Eu sinto isso. Tem gente já falando, pô, não aguento mais, entendeu? Preciso ter um pouco de tranquilidade, preciso eleger alguém para cuidar dessas questões, sem que me seja exigido o tempo inteiro esse engajamento absoluto na política do dia a dia, com essa, enfim, profusão de notícias nas redes sociais que demanda atenção o tempo inteiro. As pessoas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas. E claro, junto com todas as questões relacionadas ao nosso 2020, pandemia e tudo mais, a abstenção das pessoas em relação à votação pode também ser um reflexo desse cansaço. Saco cheio mesmo. Eu converso muito com vocês pelos comentários aqui no YouTube, lá no Instagram, enfim, e eu sinto muitas vezes que vocês me falam, Gabi, eu tô cansada, eu assisto os seus vídeos, eu gosto de política, eu quero discutir os assuntos, mas eu não aguento mais. Em todo lugar que eu vou não existe outro assunto, não existe, enfim, outra coisa que possa gerar uma confraternização. É sempre esse mesmo clima de embate, de disputa. As pessoas esgotaram. Tá todo mundo precisando
de um pouco de paz. E aí talvez alguém me diga, Gabriela, mas as pessoas que precisam de paz, elas, enfim, estão querendo desfrutar do privilégio porque a gente não pode ter paz e se desengajar da política num país tão desigual, a gente tem problemas urgentes. Concordo com vocês em todas essas questões, mas se as pessoas padecerem, se as pessoas não tiverem em dia com a sua saúde mental, elas não conseguem trabalhar por um mundo melhor. A gente precisa primeiro se preservar. De novo, as pessoas têm necessidades mais urgentes e muitas vezes não sobra energia para discutir questões que são importantíssimas, mas a gente precisa entender as particularidades de cada um e respeitar as pessoas, as decisões das pessoas, porque nem todo mundo deve se comportar do mesmo jeito que a gente decidiu se comportar na nossa vida, né? Acho que é importante a gente respeitar o espaço que o outro tem para decidir a própria vida. Claro, a gente pode tentar conscientizá-lo da necessidade de uma atuação distinta daquela que ele decidiu, mas sempre com respeito. Mas enfim, vamos falar do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, o PSOL com um super protagonismo nessas eleições municipais, o PSOL que nasce como uma dissidência do PT em 2005 e que agora leva um candidato para o segundo turno da maior cidade do país. O Guilherme Boulos, além de político e professor, é coordenador do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E aqui, falando um pouco do Guilherme Boulos, eu já vou começar a comentar com vocês como que uma parcela da direita recebeu a ida do Guilherme Boulos para o segundo turno e tem reagido a ela. E vocês já devem imaginar, eles reavivaram o discurso que ficou famoso em 2018 de classificar toda a esquerda como uma esquerda extremista e, para isso, vincular o Guilherme Boulos a pautas que geram muito receio na direita. E aqui direita de uma maneira simplificada. Mas por que é importante a gente pensar nessa retórica? Porque o Guilherme Boulos vai para o segundo turno com uma parcela do eleitorado, ele deve receber no segundo turno os votos que foram destinados ao Gilmar Tato do PT no primeiro turno, mas ele precisa, para ganhar no segundo turno, de mais que isso. Ou seja, ele precisa agradar pessoas que não se sentem atraídas por ele geralmente. E é por isso que esse pessoal específico da direita vai começar a explorar o mesmo medo que fez com que muitas pessoas rechaçassem o PT em 2018. E aqui, claro que tiveram vários outros motivos, tá, específicos em relação ao PT, mas se referindo à esquerda de uma maneira simplificada e usando vai para Cuba, vai para Venezuela, o Brasil vai virar uma Venezuela, o que eles querem é impor aqui no Brasil uma ditadura comunista. Quer um exemplo? Já começou a circular nas redes um vídeo do Guilherme Boulos num debate com o Marco Antônio Villa, dizendo que Cuba e Venezuela não são ditaduras. O povo está explorando isso. O Felipe Martins, que é assessor do presidente Jair Bolsonaro e que é um dos cabeças da ala ideológica do governo, já fez um tweet falando que a ida do Guilherme Boulos para o segundo turno mostra como a ameaça do comunismo está presente no Brasil e, portanto, chama de novo as pessoas para que se engajem nessa luta anticomunismo. E esse discurso colou em 2018, vai funcionar agora com uma parcela do eleitorado e, muito provavelmente, o Guilherme Boulos sabe disso. Num dos trechos aí da sua campanha, ele inclusive respondeu a uma pergunta do Fábio Porchat sobre se ele era ou não comunista. E aí, Boulos, você é comunista? E se vocês prestarem atenção, ele não responde nada peremptória, diretamente. Ele cita o Dom Helder Câmara e vai dizer que hoje em dia todo mundo que se preocupa com a injustiça social é chamado de comunista. Então que essa é a preocupação dele, independentemente do nome que se dê a isso. E aí, qual é a questão? Tem muita gente na esquerda que gostaria de ver o Boulos adotar uma postura mais radical. Mas se ele fizer isso, ele consegue atingir as pessoas que ele precisa atingir para conseguir ganhar uma eleição? A gente vai chegar nesse ponto da necessidade da moderação do discurso como estratégia. Porque o Guilherme Boulos, para conseguir se eleger no segundo turno, vai precisar não só alcançar quem já está dentro da bolha dele, mas quem está fora. E talvez, moderando o discurso para alcançar quem está fora, ele frustre quem está dentro da bolha. Entenderam a dificuldade? Claro, não é a primeira vez que a gente observa esse movimento da esquerda, é só a gente se lembrar da eleição do Lula em 2002. Ele teve que apresentar aquela versão do Lulinha Paz e Amor para conseguir se eleger. Vocês devem se lembrar disso. Com a carta aos brasileiros, começando a discutir com atores políticos que tradicionalmente ele não discutiria, tudo isso para criar condições para que ele conseguisse, dentro do sistema democrático, alcançar a presidência da República. E aí é interessante até a gente observar que quando alguma parcela da direita se aproveita dos
objetivos declarados de determinados partidos para classificá-los como de extrema esquerda, eles deixam de considerar a atividade prática desses atores políticos que fazem parte desses partidos. Será que existe movimento extremo ou será que é um candidato correndo dentro da regra democrática, inclusive com um discurso mais moderado? É claro que a gente vai ter que observar como que essa candidatura vai se desenvolver no segundo turno. E aí é interessante a gente observar, principalmente em relação a esse pessoal do liberalismo, que se diz liberal. E aí, claro, que a gente tem aqui o pessoal que se diz liberal só na economia, mas eu tô falando essencialmente de liberalismo político. Essas pessoas que têm apreço aos valores liberais deveriam encontrar muito menos resistência em votar no Guilherme Boulos, que está se submetendo à regra, ao jogo democrático, do que a um cara como o Jair Bolsonaro, que fica o tempo inteiro dizendo e fazendo acenos a artimanhas autoritárias. Ah, Gabriela, mas o Boulos está fazendo tipo, porque na verdade ali dentro dele, no âmago do seu ser, ele gostaria de impor uma ditadura comunista no Brasil. Bom, mas aí você está, né, querendo falar que a gente precisa prestar atenção no que não está sendo dito nem está sendo feito, ao passo que você ignora todas as demonstrações de autoritarismo do Bolsonaro, que ele diz e faz. Fica meio complicado, né? Deu para entender essa questão da estratégia? Então, o pessoal da direita está jogando o Boulos para a extrema esquerda e joga o Covas para a esquerda também. O pessoal da esquerda entende, parece que entende esse movimento de moderação de discurso do Boulos para alcançar uma parcela maior do eleitorado e, claro, vai tentar jogar o Covas para a direita, embora nesse momento de pandemia a figura do Dória tenha se oposto ao do presidente Jair Bolsonaro e o Covas acaba sofrendo um pouco dessa questão relacionada ao Dória pela gestão da pandemia e por uma possível candidatura do Dória em 2022. Mas enfim, agora para o Bolsonaro, o Covas também não é um político super alinhado. Aliás, o próprio Covas já deu declarações, não fez uma chancela direta da candidatura do Jair Bolsonaro, ao contrário do João Dória. Então a gente vê aí que essa estratégia de simplificar, já falei isso para vocês, tudo que está dentro da direita como uma direita única, ou tudo que está dentro da esquerda como uma esquerda única, claro, nos dois extremos, dizendo que a direita está sempre no extremo da direita, a esquerda está sempre no extremo da esquerda, é uma estratégia que só interessa a quem se beneficia dessa simplificação. Quem não está disposto ao jogo democrático com tudo aquilo que ele exige, as concessões para que se consiga atingir uma parcela maior do eleitorado, as conversas, é claro, eu não quero que ninguém traia os seus próprios princípios, porque ao fazer isso, se um candidato ele trai aquilo que é considerado pauta essencial para o grupo que faz parte da sua bolha, para conquistar quem está fora da bolha, ele perde os votos desse grupo. Então tudo tem que ser muito bem calculado, aquilo que é essencial, o núcleo essencial deve permanecer, quase que no que no direito a gente faz na ponderação de direitos e garantias fundamentais. Então você pondera os direitos porque não existe nenhum absoluto e tenta perder o mínimo possível para preservar o núcleo daquele direito, fazendo as concessões aí num trabalho estratégico de conciliação de interesses dentro da democracia. Mas é isso, basicamente dizendo que é uma grande vitória da esquerda a saída do Boulos para o segundo turno, mas o Boulos vai encontrar essa dificuldade. Ele não pode se dizer um radical de esquerda, porque senão ele não consegue atingir os votos que ele precisa conquistar para se eleger dentro desse eleitorado que vai caminhando mais para a direita. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa tomar cuidado com as concessões que ele faz para que o pessoal da esquerda não se sinta traído por ele, dizendo que, por exemplo, ele é um traidor ou um adesista. Aliás, a gente tem que observar essa dinâmica também no segundo turno das eleições para o Recife, em que estão competindo a Marília Reis, do PT, apoiada pelo Lula, e o João Campos, do PSB. Quem será que no segundo turno vai conseguir conquistar os votos do terceiro colocado, do DEM? Basicamente, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, além, claro, da constatação de que o bolsonarismo perde muito nessa eleição, é que parte do bolsonarismo reconheceu essa derrota e tem chamado essa rede bolsonarista para uma rearticulação para 2022. E isso faz com que seja fundamental que nós compreendamos agora a importância que tem a estratégia dentro do jogo político democrático. E essa estratégia, muitas vezes, vai exigir moderação. E essa moderação, claro, desde que não atinja o núcleo fundamental das pautas defendidas pelos políticos para que os seus apoiadores tradicionais não se sintam traídos, deve contar inclusive com algum grau de
pensamento estratégico por parte dos próprios apoiadores, da própria militância, para que esses políticos possam se posicionar de maneira a serem competitivos, para conseguirem de fato se eleger para os cargos a que eles concorrem. E claro, pensando também que é necessário que quando um candidato vá para o segundo turno, o campo, o espectro político que apoia esse candidato se articule em apoio a essa liderança. Então a gente vai precisar um pouco que as lideranças abram mão da sua força individual em prol de um projeto coletivo. E vocês já devem ter começado a ver aí que o Carlos Lupe, presidente do PDT, diz que não apoiaria, por exemplo, a Manuela Dávila no segundo turno de Porto Alegre ou o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, e todo mundo já tem criticado esse movimento. Parece que o Ciro vai discordar do Lupe. De novo, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, então até amanhã tudo pode ter mudado, mas são movimentos importantes para que vocês continuem acompanhando. É isso, pessoal. As próximas semanas vão ser muito interessantes para que a gente possa avaliar com mais subsídio essas movimentações. A gente vai, claro, voltar a falar disso aqui no canal com as informações atualizadas a partir do posicionamento dos candidatos no segundo turno. Ah, claro, e sempre é importante a gente perceber o que os candidatos farão com o apoio recebido, né? Como é que eles vão se comportar se eles receberem o Bruno Covas, por exemplo, se recebeu o apoio do Celso Russomano aqui em São Paulo, alinhado, candidato do Bolsonaro. Se ele vai achar isso uma coisa boa ou se ele rechaça esse apoio vindo do Russomano. Coisas pra gente observar e se posicionar a partir daí, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E de novo, compareçam às urnas no segundo turno de maneira consciente, já que essa perda de poder do bolsonarismo acho que pode ter animado muita gente e pode ter mostrado de novo pra gente como a gente tem poder, mesmo nesse nosso sistema de democracia representativa em que muitas vezes e por diversas razões a gente se sente absolutamente distanciado dos espaços de poder. Temos críticas a fazer? Sim, podemos falar da democracia corrompida pelo poder econômico, a gente pode falar de fato de estruturas que distanciam o cidadão comum das esferas de poder, de como a gente poderia garantir que os cidadãos participassem mais, tudo isso. Mas, por enquanto, ainda que a gente tenha todos esses problemas, ir às urnas, votar e fazer a nossa voz ser ouvida ainda é uma bela de uma estratégia. É só avaliar os vereadores que foram eleitos. É isso, gente. Beijo, até mais.